Queridos irmãos, queridas irmãs, este período em que nós vivemos da nossa igreja, que nós chamamos de Retiro Quaresmal, é um momento em que nós daremos um sentido para a nossa fé. O primeiro questionamento ao ouvirmos esta palavra é saber o que eu quero que mude dentro de mim, o que precisa ser mudado. Já estamos aí, mais da metade já do nosso retiro quaresmal, e a pergunta tem que ser: o que já mudou? Porque eu tenho quase certeza que não é a primeira quaresma que nós vivenciamos. Não é o primeiro tempo quaresmal, primeiro retiro quaresmal que nós estamos praticando. A grande pergunta é: o que já mudou dentro de nós? O que verdadeiramente eu já assumi na minha vida ao ouvir as palavras que Jesus direciona a mim todos os dias? Veja, a primeira leitura ela nos mostra que nós temos um direcionamento. A igreja nos direciona para verdadeiramente assumirmos a este Cristo que nós tanto pregamos. Nos dá um direcionamento dos 10 mandamentos. Aquilo que a vida toda dentro da igreja nos é falado, nos é pedido e nos é cobrado. Começando pelo primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Falar do amor de Deus até é fácil. Quando nós olhamos para a pessoa de Deus, nós enxergamos amor, nós enxergamos misericórdia, nós enxergamos todas as qualidades e adjetivos bons. Então é fácil amar a Deus. Mas quando entra na nossa humanidade, quando entra nas nossas escolhas, e quando nós nos decidimos entrar nos atalhos da vida, é aí que nós nos perdemos. É onde começamos a amar as coisas, onde começamos a dar valor maior às coisas, e nos esquecemos daquilo que o primeiro mandamento nos pede: de amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. E a igreja ainda traz para nós, dentro dos 10 mandamentos, ela nos facilita a entendermos: amar a Deus sobre todas as coisas, vírgula, e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu tenho que olhar para a minha vida e me perguntar: como eu tenho amado o próximo? Como eu tenho mostrado que eu vivo verdadeiramente aquilo que o Evangelho me pede todos os dias? Esse é o sentido quaresmal. Olhar o processo da paixão, morte e ressurreição de Jesus, não como uma historinha, como um livro que eu li e achei legal a história, não como um filme que eu achei interessante, mas eu tenho que olhar pelo processo de Jesus e entrar nesse processo. Eu participo juntamente com Ele. Por isso nós vivemos na penitência, fazemos penitência, por isso nós vivemos e fazemos jejum, mas tem que ter um sentido. O porquê eu escolho tirar algo que eu gosto no período quaresmal? O porquê eu escolho me penitenciar no retiro quaresmal? Porque senão, como diz para nós aqui Paulo, a comunidade de Coríntios, fica um momento de loucura, uma fé de loucos. Quem é que quer entrar para uma fé que eu tenho que passar pelo sofrimento? Quem é que quer seguir um Deus que foi morto da pior forma possível? Que Deus é esse? Aí a partir do momento que eu entro no mistério, a partir do momento que eu coloco em prática a palavra, o sentido fica diferente.
Porque aí, como a leitura dizia para nós esta semana, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Será que nós sabemos? Será que quando eu olho para o Evangelho, para a liturgia, eu tenho certeza de quem eu estou seguindo? Ou será que, como no Evangelho, eu venho apenas fazer uma troca? Quando eu chego aqui e exijo aquilo que Deus tem que me dar. Porque é muito fácil, meu irmão, minha irmã, julgar aqueles que viveram como o Evangelho diz. O difícil é eu colocar em prática todos os dias. O difícil é eu assumir para a minha vida aquilo que o Senhor me convida em todos os momentos. Porque a palavra, ela tem que entrar dentro de nós e tem que surgir um efeito. No sacramento do batismo, o primeiro sacramento da igreja, quando nós olhamos aqui para a pia batismal, o útero da igreja, a última parte do rito do sacramento, aquele que está ministrando o sacramento vai naquele leito, faz a cruz no seu ouvido e diz, éfeta, que significa abra-te. A partir deste momento, a palavra de Deus entra pelo ouvido para cair no coração, mas não deve ser guardada. Essa palavra tem que ser colocada em prática. Ouvir aqui dentro da igreja, talvez dentro da nossa casa, onde nós estamos, é fácil. Agora, quando eu saio da porta para fora, quando eu encontro pessoas que não têm o mesmo propósito, quando eu encontro pessoas que não pregam a mesma fé, quando eu encontro pessoas maldosas, é aí que o Evangelho tem que acontecer. Porque enquanto estamos aqui, em quatro paredes, todos no mesmo propósito, é muito fácil. Agora, quando eu tenho que colocar em prática, quando diante da dificuldade dentro da minha casa, quando diante da dificuldade dentro do meu trabalho, diante da dificuldade na rodinha de amigos, que eu verdadeiramente tenho que pregar com a vida o Evangelho, aí sim, verdadeiramente eu faço a reflexão se eu estou vivenciando o meu batismo. Veja que aqui Paulo, escrevendo à comunidade de Coríntios, é um povo que quer prova de que verdadeiramente Deus faz. Precisa de algo, de uma segurança para pregar a fé. E às vezes nós pensamos, mas esse povo, por que eles faziam isso, padre? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos, se o Senhor curar, eu juro que eu vou rezar o texto todos os dias. Se o Senhor der isso, eu juro que eu vou entrar de joelho até no altar. E eu não estou dizendo que é errado. Se a tua fé te leva a fazer isso, você acredita em Deus, parabéns. Mas quantas vezes nós também fazemos as mesmas coisas? Precisamos de provas para acreditar. Que fé é essa? Aonde está a nossa fé? E aí vem Jesus neste Evangelho, de uma forma belíssima, defender aquilo que é do Pai. Está próximo da Páscoa, Jesus está subindo para a Páscoa, para festejar a Páscoa, e ele chega diante do templo, diante da casa de Deus. Jesus é filho de Deus, ele tem que zelar pelo templo. Qual é o zelo que você tem pela casa do Senhor? Qual é a responsabilidade que você assume diante da casa do Senhor? Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a casa do Senhor tem que se tornar um mérito, porque eu faço, porque eu estou à frente, porque eu assumi isso, porque eu posso fazer isso, e aí Deus tem que fazer na minha vida. Eu dou tanto a minha vida, e justo agora Deus se esqueceu de mim. Quantas vezes nós queremos exigir, só porque nós nos doamos um pouco da nossa vida? Jesus chega e enxerga o que está acontecendo diante da casa do seu Pai.
Veja que até o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, nos mostra um Jesus misericordioso, manso, humilde. E aí nós ouvimos no Evangelho que Jesus, então, chega ao ponto de estar tão furioso que ele começa a tecer um chicote. Parece que nós estamos falando de dois tipos de Jesus. Aquele que é manso e humilde, e agora um Jesus que constrói um chicote. E diz o evangelista, de uma forma minuciosa, que ele começa a derrubar tudo. Ele começa a espalhar tudo que estava em frente à casa, em frente ao templo. Nós não podemos nos esquecer que aqui visivelmente é Jesus humano. Na história, quando nós olhamos para este evangelho, vamos enxergar, meu irmão, minha irmã, que não era um grupinho de 5 pessoas que estavam ali. Eram milhares de pessoas. E este homem, 100% Deus, mas também 100% homem, enfrenta a humanidade. Quantas vezes nós temos enfrentado aquilo que vai contra a nossa fé? Porque o mesmo Evangelho de São Mateus, que diz que Jesus é manso e humilde, também é o mesmo Evangelho que diz que somente aqueles que são furiosos diante do pecado poderão alcançar o reino dos céus. Porque senão acontece muitas vezes de estarmos vivendo uma fé tão fraca que nós passamos a mão na cabeça do pecado. E isso não é ser misericordioso. Muitas vezes nós nos acostumamos com o erro, apenas por pregar a misericórdia de Deus, e Ele é misericórdia. Só que nós também temos que enxergar que Deus age na justiça. A palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo. E o que você tem feito com o templo do Espírito Santo? O que você tem feito com a sua vida? Qual é a forma que você tem cuidado? Porque senão, meu irmão, minha irmã, nós vamos cair numa libertinagem que o mundo está pregando. Meu corpo, minhas regras. Quem decide sou eu, e eu faço o que eu quero do meu corpo, e depois eu não assumo a consequência da minha escolha. Porque é muito fácil o mundo gritar nos nossos ouvidos que faz o que quer do corpo porque é livre. Mas depois não quer assumir a consequência do próprio erro. Aí depois quer vir fazer promessas, depois quer vir fazer milhares de coisas para ver se Deus age na misericórdia. Aí culpamos Deus, porque Deus se esqueceu de mim. Este retiro quaresmal, este período que nós estamos vivendo, é para fazer esta limpeza do nosso coração. O que está sujo dentro de nós, aquilo que o pecado nos sujou. Este momento de oração é para limpar, tirar do coração o que muitas vezes está encravacado dentro de nós. O pecado quer nos destruir. Por isso nós temos que fazer esta reflexão todos os dias, porque senão, meu irmão, minha irmã, correremos o risco de passar uma vida toda participando da missa, sentado no banco, não perdendo um domingo e não colocar em prática a ação de Deus. Para no final de tudo, no momento do julgamento, Deus olhar e dizer: eu não vos conheço. Já pensou passar uma vida inteira dentro da missa e não colocar em prática a palavra e ouvir da boca dele que você não tem lugar lá em cima? Por isso, neste momento, quando nós olhamos para os símbolos que a igreja nos direciona nesse período quaresmal, peçamos verdadeiramente
Senhor, eu quero adentrar no mistério, ainda que seja da cruz, no mistério da dor, mas dar um sentido para a minha vida. Aquilo que na quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos este período quaresmal, quando foi colocado a cruz com as cinzas na nossa fronte, e foi dito, convertei-vos e crede no Evangelho, é este processo que nós estamos vivendo diariamente, para assim podermos também viver esta Páscoa tão almejada por cada um de nós. Busquemos um sentido neste tempo quaresmal, neste período que nós estamos vivendo tão difícil, muito mais além do pecado, mas também de enfermidades. Neste momento tão difícil que a humanidade está passando, doenças psíquicas, emocionais, espirituais, físicas. Nós experimentamos morte todos os dias, sofrimentos. E se não for pela fé, aquilo que a Sagrada Escritura diz para nós, que os justos viverão pela fé. Meu irmão, minha irmã, se não for pela fé, nós não daremos conta. Por isso é tempo de assumirmos o nosso batismo, unir-nos uns aos outros e suplicar a misericórdia de Deus para a nossa vida. E assim dar um sentido para aquilo que nós buscamos todos os dias. Que esta liturgia sirva para nós como um incentivo de mudança de vida, para refletirmos nesta noite, como está o meu coração, como está este templo do Espírito Santo, um lugar limpo ou está um covil de ladrões? Se Jesus viesse agora, como Ele vai vir na Eucaristia, Ele se alegraria com o nosso templo ou Ele ficaria enfurecido pela desordem que pode estar? Neste instante de silêncio, façamos esta reflexão.